Se você é mestre de RPG e está procurando uma ideia para jogar em uma única sessão, ou até em um encontro maior, ou interlúdio entre campanhas, ou como um encontro aleatório mesmo, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te apresentar uma ideia de one-shot contada por cima, com desafios, combates e decisões prontas para você adaptar para o seu sistema e para o seu grupo. E a ideia da vez é o Maldito Acampamento Goblin. E eu já começo dizendo aqui o porquê do título ser o Maldito. É porque essa one-shot, essa breve aventura, se trata de uma invasão a um acampamento Goblin, mas que mesmo após a vitória, os personagens são caçados no vilarejo posteriormente por um pequeno grupo de rancorosos Goblins. Mas vamos do princípio. Como introdução, deixe claro que os personagens estão com a missão de limpar um acampamento Goblin que tem matado fazendeiros e roubado suas fazendas. As motivações de cada jogador aqui eu deixo a critério de você, mas este pode ser um pedido feito pelo clero local ou até pelo prefeito, e garanta que a recompensa seja boa. Se achar necessário, peça para cada um criar uma boa motivação para eles estarem indo atrás dessa recompensa ou desses Goblins. Algum ente querido que foi morto por eles, um familiar doente que precisa de remédios caros, ou talvez aí para cair nas graças do prefeito e do clero local e aumentar sua fama e por aí vai. Seja como for, e seja o sacerdote local ou o prefeito entregando essa missão para eles, deixe claro que eles precisam provar que o acampamento foi destruído. Testemunhas disseram que esses goblins, cada um deles, carrega um colar tribal. Então o grupo deve pegar o colar de cada goblin morto e entregar para esse NPC. Pelo menos 8 deles, já que os rumores dizem sobre quase uma dúzia de goblins. Para começar o jogo, peça para cada um descrever seus personagens, um de cada vez, enquanto caminham na direção deste acampamento. Depois das apresentações, peça para que os personagens joguem um teste de sobrevivência, ou qualquer teste que faz sentido para eles encontrarem nos ermos esse acampamento, né? Pode variar um pouquinho aqui de sistema para sistema. Mas o curioso aqui é, se eles forem mal nesse teste, logo aqui na introdução eles já encontram um destacamento Goblin que ataca eles de surpresa. Coloquem uns 3 Goblins arqueiros atirando neles, e talvez quando um Goblin já morreu, os restantes tentem fugir. É pra ser algo bem simples mesmo, mas que mostra que um teste ruim para encontrar o acampamento tem consequências reais. Então deixa o mapa de combate preparado para isso, caso seja necessário. E como desafio 1, temos o óbvio, o acampamento Goblin. Eles eventualmente vão encontrar o acampamento, e aqui a dificuldade do desafio pode variar conforme as estratégias deles. Eles podem tentar silenciar um por um, se transformar em um Goblin e tentar envenenar a água deles e inúmeras outras opções. Sério, seja qual for a opção aqui, escute eles e faça acontecer. Eu não tô falando para deixar fácil para eles. Se a ideia for ruim, penalize, mas não haja contra os jogadores. Aceite as ideias deles e peça testes de acordo. Tenha em mente aqui que terão aproximadamente uma dúzia de Goblins nesse acampamento. Mesmo se os personagens tiveram aquela luta na introdução, não desconte os Goblins mortos aqui. Finja que eram batedores e que o grupo realmente era um pouquinho maior. Então rode esse desafio 1, quer ele seja um combate ou uma abordagem diferente, tendo em vista que tem 12 Goblins aqui, e de que eles precisam entregar pelo menos 8 colares Goblins. Quando todos os Goblins estiverem mortos ou com os remanescentes fugindo para nunca mais voltar, e o problema for resolvido, dê o acampamento como limpo e faça a viagem de volta para o vilarejo. Dê a recompensa para eles e vai narrando como se a aventura realmente estivesse chegando ao fim. Talvez eles saibam que não, porque pode ter sido rápido demais, mas tente esse blefe, eu te desafio. E comece a narrar como o resto do dia passa, e como o início da noite passa no vilarejo. O sacerdote ou o prefeito pode ter pedido para que fiquem ali para outra missão, ou para apenas se certificar de que realmente as pragas goblins foram contidas, então naturalmente o grupo poderia ficar ali, faz sentido. Mas à noite, chegamos no desafio final, os Goblins Assassinos. Acontece que quando os personagens atacaram o acampamento, o líder Goblin e seus 2 fiéis generais saíram para tratar de assuntos internos. Talvez lidar com uma outra tribo Goblin, tentando se juntar a eles, ou investigando a próxima fazenda que deveriam saquear. E essa ação por parte dos Goblins poderia levar 100 dias, né? Então mesmo se os jogadores demorarem mais de uma tarde ou noite para resolver o acampamento, eles não topariam com esses líderes Goblins ainda. Mas quando esses líderes voltam e só viram os destroços do acampamento, eles ficam furiosos. Tudo pelo que trabalharam foi por água abaixo. E eles então colocam seus esforços e sua fúria no encalço de quem fez isso, seguindo os rastros que saíam do acampamento, e os rastros os levaram até o vilarejo, onde os personagens dos jogadores estão dormindo. Rode um combate com o líder Goblin e mais uma quantidade pequena de assassinos, a depender da quantidade de jogadores que você tiver. Se tiver talvez só 3 jogadores, talvez só um líder e um assassino, ou se tiver 5 ou mais, colocar uns 2 ou 3 assassinos Goblins. Seja como for, o combate acontece, e no fim, veremos se os jogadores conseguem se safar dessa. Como conclusão, você deve narrar o que aconteceu por ali. Se os jogadores forem todos mortos, derrotados, narre de um aspecto mais sombrio. Se eles vencerem, deixe claro que os personagens aprenderam algo novo no dia de hoje, que os Goblins se multiplicam como pragas, e deve-se sempre ficar de olho em suas costas quando lidam com eles.
Como dica bônus número 1, os jogadores podem tentar ser sacanas no desafio 1 e só roubar os amuletos e entregar para o NPC que deu a missão. E se eles quiserem fazer isso, deixa eles fazerem. A única alteração aqui na história é que eles obviamente estarão mentindo pro vilarejo e pras pessoas, porque eles só roubaram os amuletos, não mataram nenhum dos goblins, não lidaram com a situação, e de que à noite não serão apenas assassinos, mas eles terão que lidar com goblins furiosos em busca de seus amuletos sagrados de proteção. Se eles pularam os perrengues do desafio 1 dessa forma, coloque não apenas um líder goblin e alguns assassinos, coloque mais meia dúzia de goblins lacaios para eles enfrentarem, afinal, se eles pularam o desafio 1, eles estarão bem cheios de recurso ainda, pontos de vida, magias, habilidades ainda para gastar. Como dica bônus número 2, eu quero te ajudar a resolver um possível problema aqui. Se os personagens possuírem casas próprias nesse vilarejo, ou dormirem afastados uns dos outros, divididos, ou metade está dormindo na igreja e a outra metade na taverna, rode esse combate final com combates separados e curtos. Coloque um assassino goblin contra cada personagem de jogador. Obviamente o assassino deve ser mais fraco que o personagem, mas não o suficiente para que ele não possa ser uma ameaça. Se o personagem fizer as ações erradas e não tiver muita sorte, ele pode sim ser morto. Como dica bônus número 3, e talvez a minha preferida e a que com toda certeza eu gostaria de ver numa one shot dessa, o seu grupo de jogadores pode pensar em fazer talvez um goblin como personagem, ou talvez até mais de um. Se o seu grupo de jogadores vir com um ou mais goblins como raça de personagem, o que pode acontecer aqui é: ou eles escolhem ignorar o fato de serem goblins e simplesmente atacam e resolvem os desafios normalmente, ou eles podem tentar se passar por algum dos goblins inimigos ou tentar talvez uma barganha. Se eles fizerem isso, deixe que façam, deixe que tentem conversar ou se passar por um deles. Peça os testes necessários, e mesmo se conseguirem algum acordo interessante pela parte dos goblins inimigos, à noite esses goblins do acampamento traem a promessa e atacam o grupo enquanto dormem no vilarejo, mostrando superioridade. Afinal, o goblin do jogador seria um goblin traidor na visão deles e, portanto, deve ser morto. E por hoje é só. Espero que tenham curtido mais essa ideia, e eu vou indo nessa, galera. Fiquem com os deuses e até mais, aventureiros.